Olá a todos! Hoje é terça-feira, 19 de agosto de 2025. E nossos amigos Pepe Escobar e Professor Marandi estão de volta conosco. Sejam bem-vindos de volta. Bem, estou diante das duas pessoas mais legais da história da humanidade. Então, sou apenas um humilde servo aqui na Normandia, onde estou a 20 minutos do local do desembarque da Normandia. E não vai haver outro, senhoras e senhores, porque desta vez os americanos não virão. Bem, eu também estou com os dois brasileiros mais legais. Estou aqui em Tianjin, na China. E os chineses não vão a lugar nenhum. It's set to a quote those cast. Isso mesmo. Vamos começar, Pepe, com você e a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Qual foi a sua impressão? O que você achou? Qual foi a sensação após a reunião? Qual foi o resultado do encontro? Como a mídia russa está percebendo isso? E como os Estados Unidos estão falando sobre o assunto? Qual é a sua opinião? Com certeza. É uma pena que você... Nima, você pode ir até o berço e colocar na tela minha coluna que saiu ontem à noite, horário de Beirute, acho que bem tarde. E isso vai ser interessante para o nosso público, porque é a versão concisa do que aconteceu no Alasca. Basicamente, o ponto principal, e isso inclui o feedback que recebi de nossos contatos russos em Moscou, muitos deles muito próximos da mesa no Alasca. Não só os três na mesa, é claro, Putin, Lavrov e Yuri Ushakov, mas também a delegação de altíssimo nível ao redor, que incluía Siluanov, o ministro das Finanças, Belozov, o ministro da Defesa, e Kirill Dmitriev, o chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. Então eles enviaram um time dos sonhos. Por que a Rússia enviaria um time dos sonhos para o Alasca? É porque, antes disso, eles tinham garantias dos americanos, que obviamente eram secretas, como a maioria do que foi acordado em Moscou é secreto, de que algo substancial sairia dessa reunião. Você não pode nem imaginar o Conselho de Segurança russo e Vladimir Putin fazendo uma viagem muito arriscada ao Alasca com um time dos sonhos, uma delegação de alta tecnologia e alto poder, por nada, só para o Lavrov exibir seu absolutamente impressionante moletom branco da CCCP. Não, isso não é suficiente. Então havia muito mais por trás disso. Dá para perceber que é importante porque não houve vazamentos substanciais sobre isso antes, durante ou depois. Mas o que pessoas bem posicionadas em Moscou puderam comentar, inclusive repassando para alguns de nós analistas e analistas estrangeiros, foi que aparentemente Trump finalmente entendeu que se os Estados Unidos continuarem a armar a Ucrânia, não há absolutamente nenhuma chance sequer de iniciar uma negociação. Muito, muito importante. E a outra coisa é que ambos os lados parecem ter concordado que, a partir de agora, a responsabilidade de conduzir a guerra é dos europeus, ou do que eu decidi chamar, considerando a reunião de ontem em Washington, de coalizão dos frustrados, que é uma forma muito mais alegre de falar da coalizão dos impotentes, que é o que eles são essencialmente, certo? Seguindo o exemplo do nosso amigo George Galloway, Branca de Neve e os Sete Anões Voadores, também impecável. Então foi isso que aconteceu ontem em Washington. Sabíamos que a reação dos europeus seria imediata. Eles estavam desesperados para falar com Trump logo após a reunião com Putin, porque perceberam que houve um progresso real, no sentido de Trump talvez finalmente começar a entender um pouco do panorama geral. Como discutíamos com alguns de nossos amigos russos, se Lavrov tivesse 10 minutos na mesa para explicar a Trump a gênese do Maidan e o que levou a Homer, ele seria a única pessoa no planeta capaz de explicar isso a Trump em 10 minutos e fazer com que Trump entendesse pelo menos 5% disso. Veja, e o Lavrov fala inglês fluentemente, o que é ainda melhor.
Ele poderia explicar isso para o Trump em inglês diretamente. Então sim, as coisas mudaram, claro. Mas ao mesmo tempo, e estou ansioso para ouvir o ponto de vista do Mohammed sobre isso, já existem dois planos B preparados. Um do lado do Trump e outro do lado do Putin. O plano B do Putin seria: ok, se isso não levar a lugar nenhum, continuaremos fazendo o que fazemos, que é nossa guerra de atrito. E da próxima vez ele não vai discutir 4 regiões ucranianas. Serão 6, 7, 8 ou até mais. E do lado do Trump é muito mais complicado, porque é bastante esquizofrênico. Certo, mostrando, como acabei de mostrar na segunda-feira em Washington para esses idiotas, que agora a guerra é de vocês. Então vocês continuam a guerra eterna contra a Rússia, comprando nossas armas caríssimas e pagando em euros que vocês não têm. Mas esse é o seu problema, não o meu. E os europeus têm que, ao mesmo tempo, armar e financiar a Ucrânia. Todo mundo sabe que eles não conseguem fazer as duas coisas. Se tentarem fazer ambas, a combinação UE e OTAN vai colapsar ainda mais rápido do que já está colapsando. Então o plano B de Trump é: ok, se eu não posso ganhar meu prêmio Nobel da Paz colocando todos na mesma mesa e tentando encontrar um acordo, a bola está com os europeus e eu ainda posso ganhar meu prêmio Nobel da Paz. Estamos fora disso e podemos nos concentrar na nossa próxima guerra, que é contra a China. Essa é a versão resumida do que aconteceu entre o Alasca e Washington. Professor Marandi, qual é a sua opinião sobre o plano de contingência ou plano B? Aliás, o que achou da reunião? Bem, com o benefício da retrospectiva, é mais fácil analisar. Mas antes da reunião, acho que havia algumas pessoas dizendo que deveria haver algum tipo de acordo, porque 2 presidentes, especialmente dos Estados Unidos e da Rússia, se eles se encontram e não têm uma pauta, e se não há uma chance real de algum sucesso, isso seria uma péssima notícia para o mundo. Então acho que muitos imaginaram que provavelmente haveria algum sucesso, mas não um cessar-fogo ou um acordo de paz. E acredito que foi bem sucedido no sentido de que o presidente Putin conseguiu o que queria. Ele venceu. A Rússia venceu por uma série de razões que todos nós conhecemos muito bem. E os Estados Unidos não venceram, mas o Trump, pessoalmente, provavelmente eu diria que ele venceu. Embora se ele tivesse feito isso há 6 meses, quando prometeu, e depois da eleição, se ele tivesse feito naquela época, isso teria sido uma grande conquista para ele. Mas acho que ele perdeu o impulso. Naquela época, se ele tivesse feito, teria tido pessoas ao seu lado. Ninguém poderia ter impedido. Mas agora vimos como a mídia, até mesmo a Fox News, ficou chocada, indignada e irritada com o relacionamento e com a forma como o presidente Putin estava sendo tratado. 6 meses atrás, acredito que isso não teria acontecido. Então não tenho certeza de quanto sucesso isso representa para Trump. E Trump, sendo o tipo de pessoa imprevisível que todos sabemos que ele é, não está claro se ele vai levar isso adiante. Concordo com o Pepe que os 2 caminhos ou rotas mais prováveis são que ou isso fracassa, os europeus partem para uma confrontação ainda maior e não há mais negociações até que a Ucrânia colapse, ou haverá algum tipo de acordo. De qualquer forma, os Estados Unidos não vão mais se envolver. Isso é provável, quero dizer, se envolver no sentido de que não vão mais pagar pela confrontação. Mas acho que se a guerra continuar, isso vai enfraquecer os Estados Unidos porque o Trump vai ser visto como fraco. Se ele não conseguir conter os europeus, se não conseguir pôr fim a essa guerra, isso só mostra que ele é incapaz, que não tem influência, que é fraco, tanto internamente quanto externamente. A única maneira desse sucesso do Trump se prolongar é se essa guerra for encerrada. Mas acho muito difícil que isso siga nessa direção, porque os europeus estão conspirando contra a paz. O Deep State nos Estados Unidos, os neocons, e sabemos que os neocons e os sionistas são mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, os pais do movimento neocon são sionistas,
Então eles estão determinados a empurrar essa guerra. Se Trump não for firme, vejo essa guerra continuando, e então os russos vão avançar. Ou Trump vai admitir o fracasso justamente quando os arquivos Epstein estão sendo discutidos e quando o Congresso e o Senado se reúnem novamente. Isso vai ser um grande problema. Na minha opinião, as coisas vão piorar muito rápido para Trump. E então você tem nossa região, você tem a China, você tem os crescentes problemas econômicos internos nos Estados Unidos, sobre os quais poucas pessoas estão falando, mas muitas pessoas que sabem do que estão falando, dizem que a situação vai piorar. Então, se Trump fracassar, acho que sua presidência terá fracassado. E não sei se ele pode pôr fim a isso, mas acho, pelo menos neste momento, muito improvável. A linguagem vinda da Europa e de Zelensky não parece indicar que Trump vai conseguir o que quer. E, aliás, devo ressaltar, estando aqui na China, que acho que os chineses e os iranianos estão observando a situação muito de perto. Por um lado, os chineses e os iranianos falam sobre esperança de paz e de fim do conflito. E tenho certeza de que eles... Bem, espero que todos sejam sinceros quanto ao desejo de paz e de um fim ao derramamento de sangue. Acho que os iranianos são. Não conheço tão bem os chineses, mas tenho quase certeza de que, quer dizer, sei que os iranianos e os chineses estão preocupados com que tipo de reaproximação é possível entre os Estados Unidos e a Rússia. Embora, ao mesmo tempo, eu não ache que as pontes que Trump e Putin possam estar tentando construir serão construídas tão facilmente, ou que realmente possam ir tão longe, porque os Estados Unidos são excelentes em impor sanções, mas são péssimos em removê-las. E não acho que a normalização com a Rússia será nada fácil. Você sabe, quando o ANC e Nelson Mandela foram sancionados pelos Estados Unidos por serem considerados terroristas, de acordo com os Estados Unidos, depois, quando Nelson Mandela foi libertado e a liderança sênior do ANC, todos foram libertados da prisão na África do Sul, eles ainda eram considerados terroristas, segundo a lei dos Estados Unidos. E então, quando o presidente Mandela chegou ao poder e o ANC assumiu o governo, eles ainda eram considerados terroristas. Só anos depois que o presidente Mandela se aposentou da política, é que o ANC e ele foram removidos do regime de sanções, ou do aparato de sanções em Washington. Então não acho que vá haver esse tipo de reaproximação entre a Rússia e os Estados Unidos, especialmente porque a Rússia é desprezada pelo establishment político. Mas os iranianos e os chineses estão observando, creio eu, com certa preocupação. Mas como disse, Saljar impro statue to Wintellatersli. As I said, I'm somewhat skeptical about how far this is going to go. Pepe, quando se trata da reunião entre os europeus junto com Zelensky de um lado e o governo Trump do outro, o que a Europa quer de Donald Trump? Eles estão falando sobre garantias de segurança? Estão falando sobre... Até mesmo Merz estava falando sobre um cessar-fogo. Ele estava insistindo em um cessar-fogo. Eu não vejo isso porque Donald Trump não falou sobre cessar-fogo. Parece que ele de alguma forma esqueceu do que estava pedindo antes. O cessar-fogo está morto para Trump. Absolutamente. E ele deixou isso claro desde sexta-feira. Em uma de suas postagens no Truth Social, provavelmente a mais significativa após a reunião, ele disse que não. Um cessar-fogo pode ser quebrado por ambos os lados. Devemos ir direto para um acordo de paz, em letras maiúsculas, como ele postou. Então, na cabeça dele, ele já decidiu que não haverá cessar-fogo. Obviamente, você pode imaginar a coalizão dos falcões, especialmente Merz. Eles surtaram completamente, porque vem pressionando pelo cessar-fogo há semanas, se não meses, certo? Acabou. Terminou. Então, o que a Europa faz agora? Eles não têm nada. Não têm armas. Não têm dinheiro. Eles ainda precisam garantir as armas que nem mesmo os Estados Unidos possuem. Garantir os fundos para comprar essas armas. Fazer acordos com os bancos para pagar por essas armas e rolar sua dívida.
Portanto, isso também pode levar meses. No momento, eles não têm nada a oferecer à Ucrânia de forma prática, além do que os britânicos e o M6 fazem: ataques terroristas. Então, espere a proliferação de ataques terroristas organizados pelo M6 nas próximas semanas e, se for o caso, nos próximos meses. Não é por acaso que aviões da OTAN estão sobrevoando a Crimeia diariamente há semanas. Isso é muito sério. E o desespero, quando eles olham para uma cartografia real e precisa de onde a guerra está agora, com a queda iminente de Pokrovsk e todas aquelas planícies na estepe a oeste, até o Dnieper, estão totalmente abertas para um avanço russo. Você consegue imaginar? O moral das Forças Armadas ucranianas já está no seu ponto mais baixo nesses últimos 3 anos. E o moral na OTAN também, porque eles absolutamente não têm nada para contra-atacar. Cabe aos russos decidir: vamos para um blitzkrieg? Continuamos fazendo o jogo de camaleão? Continuamos tomando uma vila por semana? A bola está com os russos. Eles podem fazer o que quiserem durante o verão, e a frente pode colapsar completamente nos próximos 1 ou 2 meses. Então é realmente a coalizão dos impotentes. Podemos até brincar com isso, mas é uma definição perfeitamente adequada. A derrota estratégica agora está encarando eles de frente como o abismo de Nietzsche. Eu estou olhando para o abismo, e o abismo está olhando de volta para mim. Bem, este é o abismo da derrota estratégica olhando de volta para vocês, europeus. E esse era o subtexto daquela cena espetacular de Trump sentado na cadeira do ritual do diretor. E claro, a coalizão dos 7 anões e a Branca de Neve voadora e os 7 anões, assim, sabe, esperando ser repreendidos com estilo. Uau! Esta é uma das maiores imagens do século XXI. Acho que com essa foto você pode explicar como a Europa, geopoliticamente e geoeconomicamente, nesse sentido, cometeu suicídio. Geoeconomicamente, eles se suicidaram com a China. Mohammed está na China, e tenho certeza de que você está falando sobre isso com seus colegas chineses. E eles se suicidaram política e militarmente ao apostarem numa guerra que sabiam que seria perdida mais cedo ou mais tarde. Professor Marandi, você está olhando para os europeus? Eles estão falando sobre seus aliados europeus? Você vê aliados nessa imagem, nessas imagens que eles mostraram? Sabe, é interessante o que o Pepe disse sobre aqui na China. Antes disso, tivemos um painel de discussão e o convite foi para a OCS, a Organização de Cooperação de Xangai. Eu realmente mencionei essa imagem e disse que a diferença entre a Organização de Cooperação de Xangai e a OTAN, neste momento, as diferenças são infinitas, porque isso não é uma aliança. Mas o que eu destaquei foi que se você olhar para essa imagem, ela mostra claramente a diferença entre os países, os Estados-membros da Organização de Cooperação de Xangai, as imagens que veremos em algumas semanas e a situação no Ocidente. Na Organização de Cooperação de Xangai, você tem grandes potências, potências regionais e outros países. Todos eles estarão sentados à mesa e todos terão status igual nessa mesa. Já no Ocidente, você tem esse mestre-escola, como disse o Pepe, e esses capachos sentados do outro lado da mesa. E é basicamente assim que as coisas estão agora. O Ocidente se tornou uma entidade onde o mestre-escola é o Trump. A pessoa sensata no momento é o Trump. Imagine o quão insano é quando ele é a voz da razão. E então você tem esses tolos que só vão piorar ainda mais a própria situação. Mas é interessante que eles foram lá tentar pressionar o Trump a repensar, a continuar com business as usual. Mas as imagens que estão saindo da Casa Branca são imagens de humilhação para os europeus. Por que o Irã deveria levar os europeus a sério no futuro quando eles estão sentados daquela forma? Quero dizer, não sei se você se lembra, mas acho que foi o presidente da Sérvia que, durante o primeiro mandato de Trump, foi ao Salão Oval e o forçaram a sentar-se em frente a Trump, ao lado dele,
E foi muito humilhante. Mas agora você vê todos esses líderes europeus e Zelensky sentados de um lado da mesa. O fato de aceitarem tal situação mostra o quão fracos, desesperados e ineficazes eles são. Então, por que o Irã deveria? Por que a Rússia? Por que a China? Por que qualquer potência global? Why should Russia? Why should China? Why should any global power? Why should the Indians or the Brazilians take the Europeans seriously? Por que os indianos ou os brasileiros deveriam levar os europeus a sério quando todos eles juntos parecem um bando de crianças de escola sentadas em frente à mesa do diretor? E justamente numa época em que eles estavam indo à Casa Branca para forçar os Azuas, ou Trump, o presidente dos Estados Unidos, a mudar sua posição. É assim que eles fazem? É assim que mostram sua influência? Mas também acho que isso não é um bom sinal para o Trump, no fim das contas. Porque se Trump não impor a paz nos próximos dias e semanas, e acho que isso é quase impossível do jeito que as coisas estão, então isso significa que Trump não consegue nem controlar essas crianças mimadas. Isso significa que os Estados Unidos não têm controle sobre a Europa. Então, como os Estados Unidos vão controlar a Índia? Como vão controlar a Ásia Ocidental? Como ele vai controlar a América Latina? Acho que o simbolismo nessa imagem vai muito além dos 7 anões. Acho que isso diz muito sobre... Bem, não posso chamá-lo de Branca de Neve, não sei como chamá-lo. Mas isso também diz muito sobre os Estados Unidos. Porque, no fim das contas, se Trump conseguir impor uma paz, sim, então isso faz sentido. Ele é o líder poderoso dos anões, e a hegemonia dos Estados Unidos ainda significa algo. Mas se ele não conseguir fazer isso, e não parece que isso vai acontecer, os russos estão falando sobre os direitos dos falantes de russo, que precisam ser reconhecidos. Isso não é só sobre território. Isso não é só sobre a OTAN. Isso não é só sobre neutralidade. This is not just about neutrality. This is about Ukrainian society itself and how it's... Isso diz respeito à própria sociedade ucraniana e a como ela vai funcionar no futuro. O idioma russo está proibido. Alguém realmente acredita que esses novos nazistas ou esses fascistas ou esses extremistas de direita, como quiserem chamá-los, vão perder território e também perder o domínio sobre os falantes de russo? Não vejo isso acontecendo sem uma guerra civil dentro da própria Ucrânia. Então, do meu ponto de vista, isso vai enfraquecer tanto Trump quanto os europeus. Os europeus, é claro, mais do que os Estados Unidos. Mas acho que se Trump não conseguir o que quer, se não alcançar a paz, então os Estados Unidos sairão enfraquecidos. Não quero dizer diminuído no sentido de que não seja mais uma força a ser considerada. Mas acho que, depois da reunião que ele teve, quero dizer, tenho certeza de que estavam discutindo relações bilaterais. Tenho certeza de que nos 20 minutos em que estavam sentados juntos no carro, muitas coisas significativas foram ditas. E tenho certeza de que nas 2 horas, o que foi cerca de 150 minutos de discussões, e nas conversas antes e depois, tudo isso teve importância. Mas no fim das contas, o que o mundo está observando é a Ucrânia. E, portanto, se Trump não conseguir lidar com Zelensky, e se não conseguir lidar com esses anões, então sua presidência fracassou e os Estados Unidos fracassaram. Pepe, soubemos que durante a reunião, Donald Trump ligou para Vladimir Putin. Eles conversaram por 40 minutos, ao que parece, justamente hoje durante a reunião entre Trump e os europeus. Veja, de repente eu não sei o que aconteceu durante a reunião. Ele disse que não ligou para o Putin durante a reunião. Foi depois da reunião. Ele diz que foi depois da reunião. Ainda não temos informações conclusivas sobre isso. Sim, mas qual é o ponto crucial sobre a Ucrânia? O professor Marandi falou sobre a complexidade do que está acontecendo na Ucrânia. Só uma coisa antes de você continuar. Você consegue imaginar, quero dizer, acho que é provável que tenha acontecido depois da reunião, mas você consegue imaginar esses moleques, essas crianças de escola, sentados esperando por 40 minutos até o Trump voltar para a sala?
Yeah. Yeah. So maybe this actually happened and he's trying to save a little bit of face. Então talvez isso realmente tenha acontecido e ele esteja tentando salvar um pouco das aparências para os mimados. Com Trump, tudo é possível. Uau! Pontos muito importantes que o Mohammed mencionou. A forma como a sociedade ucraniana está em total desagregação e como esses grupos controlados por oligarcas, neonazistas, fascistas, de extrema direita, chame como quiser, do Pravi Sector ao batalhão Azov, não vão desistir. Não há chance de eles deporem as armas amanhã e aceitarem qualquer coisa que Zelensky possa ser tentado a concordar. Em primeiro lugar, porque Zelensky não pode fazer nada, já que qualquer concessão será imediatamente interpretada por esses grupos nazifascistas como traição. E Zelensky vai levar a proverbial bala do Khmer vermelho na nuca, por trás. Bullet in the neck from behind. Everybody knows that. He's a hostage of these people. Todo mundo sabe disso. Ele é refém dessas pessoas. Então vamos pensar racionalmente em termos de realpolitik. Qual seria o melhor desfecho? Ok, ele é ilegal como presidente. A Rada é ilegal como parlamento. Então, eleições presidenciais e parlamentares, sérias, com monitores internacionais em todos os lugares. Assim, você teria uma presidência e um parlamento relativamente representativos. E aí você começa a negociar. Obviamente isso não vai acontecer. Até o Trump brincou com o Zelensky. Ah, maravilhoso, você suspendeu a eleição. Vou fazer o mesmo aqui. Todo mundo sabe que tudo isso é um absurdo. Exceto, é claro, os anões, os capangas, os moleques. Para eles é absolutamente normal ter um presidente ilegal e um parlamento ilegal. Afinal, são eles que estão pagando por tudo isso, certo? Então essa é a desagregação do lado ucraniano. A desagregação do lado americano é ainda mais perigosa porque Trump está lutando literalmente contra todos. Feudos dentro do Estado Profundo, CIA, Pentágono, Complexo Industrial Militar, think tanks, praticamente todos eles. Mídia tradicional, praticamente toda ela, exceto a Fox News. A opinião pública está dividida. Digamos que uma leve maioria da opinião pública nos Estados Unidos gostaria de algum tipo de paz, mas pelo menos 40% não querem, porque realmente acreditam em tudo que os democratas estavam vendendo até 6 meses atrás, e os europeus também. E claro, como isso é transmitido pela grande mídia sem parar, começando pelo The New York Times, CNN e todos os outros. New York Times, CNN, everything else. He's fighting Ele está enfrentando as pessoas que realmente comandam o espetáculo nos Estados Unidos, porque elas nunca aceitariam algo. Mesmo que ele tente vender isso como uma rota de fuga para o Deep State, não para o complexo industrial militar, pois eles continuarão lucrando em euros. Maravilhoso. Mas para o Deep State, que é extremamente russofóbico, qualquer acomodação com a Rússia é anátema. E para grande parte das grandes fortunas, do grande dinheiro, do dinheiro antigo, do dinheiro aristocrático da costa leste dos Estados Unidos, mesma coisa. Sem falar nas elites atlantistas, 99% totalmente russofóbicas, anti-Rússia. E claro, todo o sistema de Bruxelas, da OTAN ao OEA até a Comissão Europeia, todos, sem exceção, anti-Rússia. Então ele tem todos esses setores da linha de frente contra ele. Na verdade, ele não tem muito apoio em lugar nenhum. É muito complicado. E ele tem sido minado até mesmo dentro do próprio governo. O pequeno Marco Rubio é um neocon ridículo. Ele precisa seguir a linha do seu mestre, mas só até certo ponto. Muito complicado. O negociador dele com a Ucrânia, o general Kellogg, nem chega a ser uma piada. Então é muito, muito complicado, até mesmo dentro do seu círculo. Então quais são os únicos 2 vetores que ele enxerga para sair de todo esse drama? Número 1, eu quero ganhar meu prêmio Nobel da Paz. E não estamos brincando. Ele leva isso muito a sério, especialmente porque é uma competição direta com o Obama, que de fato ganhou um prêmio Nobel da Paz. E número 2, fazer negócios na Rússia. E é aí que ele se alinha com a oligarquia americana, que neste caso também se alinha com a oligarquia russa, que às vezes é muito crítica em relação ao Putin. Então, ambas as oligarquias dos Estados Unidos e da Rússia concordam, ok, vamos voltar a fazer negócios juntos.
Podemos começar, por exemplo, com o projeto Sakhalin-1. A ExxonMobil teve que sair por causa das sanções. Eles perderam, acho que mais de 4 bilhões de dólares, que querem recuperar. Eles querem voltar. E os outros participantes do consórcio, uma empresa indiana, se não me engano, e uma empresa japonesa, continuaram lado a lado com a Rosneft. Só os americanos saíram. Agora os americanos querem voltar. Only the Americans left. The Americans now want to go back. And they are already discussing this in Russia. This is something that E eles já estão discutindo isso na Rússia. Isso é algo que podemos ver no Fórum de Vladivostok, porque executivos da Rosneft estarão presentes. Vai ser minha primeira pergunta para qualquer um deles. Tudo bem, vocês vão trazer a ExxonMobil de volta para o Sakhalin-1 e outros projetos? Então esse é o interesse de ambas as oligarquias, certo? O que nos leva aos problemas internos de Putin. Ele simplesmente não pode ceder em nada que fuja das próprias diretrizes dele por uma solução na Ucrânia que ele mesmo enunciou desde junho do ano passado. Então todo mundo na Rússia conhece essas diretrizes, e todo mundo fora da Rússia, que você sabe, estudou isso. and everybody outside of Russia who, study that NATO out of Ukraine. Fora a OTAN da Ucrânia, neutralidade ucraniana, até mesmo discutir a OTAN recuando para suas fronteiras anteriores, restituição dos direitos dos falantes de russo em toda a Ucrânia, não apenas em Novorossiya ou no Donbass como um todo, restituição dos 300 bilhões de dólares congelados que foram roubados pelos europeus. Então, a lista é gigantesca. Eu não vejo em nenhum lugar, e Mohammed já disse isso, que haja qualquer maneira de seguir essas diretrizes. E não há como Trump conseguir vender essas diretrizes não só para Kiev, mas para 7 guerras, sem falar na OTAN. Por mais que a política dele para a OTAN seja esquizofrênica, não, eu quero que a gente lidere por trás com a OTAN, mas ao mesmo tempo, os europeus vão estar dentro da OTAN lutando contra a Rússia. É uma total esquizofrenia. São posições irreconciliáveis. It's irreconcilable positions. But Trump cannot sign. Mas Trump não pode decretar sozinho o fim da OTAN, assim como não pode aceitar sozinho a derrota estratégica dos Estados Unidos na Ucrânia. Ele precisa, emprestando, acho, a analogia do nosso amigo Ray McGovern, colocar maquiagem em um porco o máximo possível para tentar vender o acordo de paz como uma iniciativa americana e tirar os Estados Unidos do segundo ou terceiro capítulo dessa confusão, que vai continuar de qualquer jeito. Então, para todos, isso está além de um jogo de altíssimo risco. E como Mohammed disse, não há uma saída fácil. Os Estados simplesmente não podem encerrar esse capítulo sem admitir sua derrota estratégica. E se fizerem isso, será o fim do império, porque ninguém, de Tierra del Fuego a Lombok, na Indonésia, ninguém mais vai respeitar o império. Sim, professor Marandi. O senhor vê capacidade na administração Trump de aceitar isso ou, de alguma forma, disfarçar a situação para que pareça uma vitória para eles? Something that Pepe said Sabe, algo que o Pepe disse me lembrou de uma pesquisa que saiu recentemente. Lembra? Eles fizeram uma pesquisa recente sobre as pessoas mais impopulares nos Estados Unidos. E estávamos focando no Netanyahu e em como ele está impopular agora nos Estados Unidos. Bem, o segundo, se não me engano, e os seus espectadores podem me corrigir se eu estiver errado, acho que a segunda pessoa mais impopular é o Zelensky, depois do Papa. De qualquer forma, ele ainda tem índices favoráveis nos Estados Unidos. E isso volta ao que o Pepe estava dizendo. Quero dizer, somos muito críticos em relação ao Zelensky. Não somos simpáticos, porque acho que estamos analisando isso com muito mais cuidado. Sabe, a OTAN mentindo, presidentes dos Estados Unidos mentindo, avançando para o leste, depois o golpe em Kiev e tudo isso. Mas a propaganda vinda da grande mídia e da mídia alternativa, que na verdade é mainstream, porque há um novo fenômeno nos Estados Unidos e no Ocidente, em que você tem esses veículos de mídia alternativa muito influentes. Eles realmente não são alternativos e têm muita influência. Então, basicamente, são os neocons online e os sionistas online. Mas, de qualquer forma,
Zelensky ainda tem influência entre os americanos comuns, de acordo com essas pesquisas. E, se a Ucrânia cair e Trump for visto como quem cortou o apoio, ele também vai levar a culpa. Haverá aqueles que dirão que sim, deveríamos ter colocado fim à guerra, mas ele estava prometendo um acordo de paz. He was promising a peace deal. And if we see, for example, Odessa overrun, and I think E se virmos, por exemplo, Odessa sendo tomada, e acho que o Pepe está absolutamente certo, as pessoas vêm discutindo como e quando a Ucrânia vai cair há alguns anos já. E todos nós, acho que havia um consenso entre pessoas como nós, de que os russos venceriam. Alguns diziam que seria em alguns meses, outros achavam que o prazo seria mais longo. Mas acho que agora o consenso é de que as coisas estão realmente ruins para a Ucrânia e que isso simplesmente não é sustentável. Até a grande mídia ocidental está reconhecendo isso. Então o Trump deveria nos trazer um acordo de paz. E se literalmente meses depois a Ucrânia, as linhas de frente colapsarem, o Trump vai ser culpado por isso. Vão dizer, você causou esse colapso. Se tivesse mantido o apoio aos seus aliados, teria sido diferente. if you had stuck with your allies, it would have been different. And if you had imposed, what happened to that peace deal? Why didn't you? E se você tivesse imposto, o que aconteceu com aquele acordo de paz? Por que você não conseguiu impor um acordo de paz? Isso vai voltar para assombrá-lo. E então, não sei se você viu, eu não vi o livro, mas saiu um novo livro sobre o príncipe Andrew do Reino Unido. Tem uma versão online, aliás, e uma versão impressa. E há uma frase na versão impressa que foi removida da versão online. Pelo que entendi, não vi nenhuma das duas, é sobre a Melania e o relacionamento dela com Epstein. Não quero entrar nesse assunto aqui porque não conheço os detalhes, mas de qualquer forma, dizem que ela teve um relacionamento com ele e depois com o Trump. Você sabe, a situação do Epstein vai piorar cada vez mais. The Epstein situation is going to get worse and worse. This is not going to go away. Isso não vai desaparecer. E o genocídio em Gaza, e claro, a guerra comercial, nada disso vai ser bom para o Trump. Nada disso vai acabar. A única coisa que ele tinha a seu favor, ou potencialmente tem, é o relacionamento com a Rússia. Então a imagem é excelente. Quero dizer, eu não gosto do Trump, mas é preciso admitir que ficou bom para ele. Pode não ter ficado bom para os Estados Unidos, porque foi uma derrota para os Estados Unidos. Quando a Rússia vence, isso significa que o Ocidente perdeu. Mas para ele acho que foi positivo, porque ele se apresentou como pacificador. Agora temos nossas opiniões sobre se ele é ou não um pacificador, mas isso é outra questão. Mas se depois disso virmos os russos continuarem avançando e os europeus continuarem pagando por armas com dinheiro que não têm, e para conseguir essas armas que não existem, e as linhas ucranianas continuarem a desmoronar, e então virmos cidade após cidade cair, e talvez Odessa, isso não vai fazer Trump parecer bem. Essas imagens de Trump e Putin serão vistas de forma muito diferente daqui a alguns meses do que são agora. Neste momento, os apoiadores de Trump veem isso como um sinal de sua força e de sua capacidade de pôr fim à guerra. Mas se ele não conseguir fazer isso e a Ucrânia colapsar, e como eu disse, Zelensky ainda for visto de forma relativamente favorável, então isso significa que Trump fracassou. E isso volta ao que Pepe e eu estávamos dizendo antes. Isso vai ser catastrófico para Trump. Sim. Sim, Pepe. Parece que o impulso de que o professor Marandi está falando é realmente importante. Não sei se há algum tipo de entendimento entre as pessoas do governo sobre isso. Considerando que entre as pessoas na administração, a mediocridade predomina, não tenho certeza se eles entendem. Especialmente você tem até certo ponto quinta-colunistas como Marco Rubio. Marco Rubio está jogando o jogo dos neocons. Ele está dentro da administração, mas continua sendo um neocon. Muito complicado. As pessoas que basicamente convenceram Trump a iniciar a guerra tarifária contra a China também eram muito medíocres. Então, se reclamamos de Blinken e Sullivan, a administração anterior, uau, o que estamos recebendo agora?
É tão medíocre quanto antes. Isso é pesado. Mas uma coisa que eles são, não é uma questão de fazer o certo, mas uma coisa em que eles parecem ganhar algum impulso, é essa guerra geral contra os BRICS, porque todos estão envolvidos nisso. Especialmente a guerra contra os principais BRICS, Rússia, China, Índia, Brasil e Irã. Russia, China, India, Brazil and Iran. No question about that. Não há dúvida quanto a isso. Existem diferentes camadas da guerra híbrida. No caso do Irã, acho que é o caso mais crítico, porque é uma guerra híbrida que se tornou quente e pode voltar a esquentar a qualquer momento. E claro, é uma guerra que já dura mais de 40 anos. O caso da China é essencialmente apenas uma guerra tarifária, pelo menos por enquanto. Claro, há a guerra tecnológica. Mas os americanos olham para a China tecnologicamente, e quando veem o que a China conquistou, especialmente desde que lançaram o Made in China 2025 há apenas 10 anos, eles cumpriram o quê? 70 a 80% do que queriam fazer há 10 anos. É impressionante. Então eles não subestimam a China tecnologicamente. E em relação à Rússia, o fato de o Alasca ter acontecido, eles foram forçados a reconhecer que a Rússia é uma potência equivalente. Essa é a grande vitória geopolítica para Putin pessoalmente e para a nova Rússia, digamos assim. Quarta maior economia do mundo em termos de PPC, sem crise. Uma sociedade sólida, com projetos de interesse nacional como o desenvolvimento do Ártico e do Extremo Oriente Russo. Geopoliticamente, podemos dizer que é o membro mais importante dos BRICS em termos de articulações em todos os lugares. A China é a superpotência geoeconômica dos BRICS. A Rússia é a superpotência geopolítica dos BRICS, essencialmente. As relações estratégicas entre Rússia, China e Irã, e no caso do Irã, Irã e Índia, também são muito importantes, assim como Irã e Rússia. Todas essas são demonstrações magistrais do poder russo nessas últimas semanas. E claro, a resiliência deles na guerra do Ocidente coletivo contra eles. O Ocidente coletivo lançou tudo o que tinha contra a Rússia. Os russos absorveram. E veja onde estamos agora, à beira de uma vitória estratégica massiva contra o Ocidente coletivo. Então, tudo isso é a Rússia como uma superpotência equivalente. E os americanos tiveram que reconhecer isso. Embora, obviamente, o Deep State nunca fosse reconhecer. Mas Trump, nesse caso específico, foi esperto o suficiente para reconhecer, mas de uma maneira bem trumpiana. Ok, eu reconheço, mas quero lucrar com isso. Quero a minha parte do bolo. O que mais uma vez nos leva de volta aos oligarcas americanos, fazendo negócios com os oligarcas russos novamente. Esse é um subtexto muito importante de toda a questão. Mas a guerra contra os BRICS, digamos que Trump e Putin, conseguiram um alívio no Alasca, no sentido de não haver novas sanções para compradores de energia russa. Isso é, por enquanto, muito importante. Mas os diferentes níveis de guerra híbrida contra especialmente esses 5 principais BRICS vão continuar e vão piorar muito. E no caso do Irã, todos nós devemos ficar muito preocupados. Pode piorar muito mais. Aliás, tenho uma pergunta para você, Mohammed, se puder responder, mesmo que brevemente. O que é essa ideia iraniana de um corredor entre o Golfo Pérsico e o Mar Negro como concorrência ao corredor de Zangezur, americano, de propriedade de Trump? Você leu meus pensamentos, Pepe. Ok, então eu li seus pensamentos, Nima. Vá em frente. Explique para nós esse novo acordo iraniano. Bem, acho que antes de começar, quero destacar, e isso é algo que tenho certeza de que vocês já discutiram no programa antes, e o Pepe também já disse isso, mas é significativo mais uma vez só para lembrar que todos têm dito que os elos mais fracos do BRICS são a Índia e o Brasil. E é bastante irônico que Trump tenha mirado nesses 2 países na última rodada de antagonismo contra a Rússia. E claro, há quem diga que um dos incentivos que ele teve para conversar com Putin foi porque achava que se tivesse que impor tarifas, especialmente à Índia, e talvez à China e ao Brasil também, isso seria catastrófico para os Estados Unidos.
Pode ser esse o caso, embora eu não tenha certeza se Trump realmente pensa tão à frente assim. Mas é interessante que com o BRICS, o que Trump fez foi ao mesmo tempo fortalecer Putin. Como eu disse, o maior vencedor nisso tudo foi Putin, não há dúvida, e a Rússia. E como o Pepe disse, o prestígio da Rússia aumenta, e isso significa que o prestígio dos BRICS também aumenta. E aí você precisa lembrar da imagem dos 7 mimados e do Trump. O Ocidente perde força, a Rússia ganha força, e isso significa que os BRICS ganham força. E então Índia e Brasil se aproximaram mais dos BRICS. Agora, eu não sei quanto tempo isso vai durar ou quão profundo é, mas meu colega indiano no nosso painel, eu perguntei a ele hoje, e ele disse que de qualquer forma, isso traz uma mudança para a Índia, porque eles não vão mais confiar nos Estados Unidos. Eles vinham cultivando um bom relacionamento com os Estados Unidos, e isso causou um dano irreversível. Agora, novamente, essas sanções podem nem ser impostas. E então a relação entre a Índia e os Estados Unidos meio que volta ao normal. Mas algo aconteceu que não será esquecido. Então eu acho que o BRICS sai mais forte disso. Quão mais forte? Isso depende de Trump e Putin e da relação entre eles. E se Trump vai impor aquelas sanções ou aquelas tarifas que são sanções. Com relação ao corredor, eu não li nada a respeito, mas pelo que entendi pela minha interpretação, o Irã quer pressionar a República do Azerbaijão. Você sabe, muitos iranianos acreditam que a República do Azerbaijão pertence ao Irã. O Ayatollah Khamenei, o nome dele, Khamenei, é o nome de uma cidade azeri. Khamenei significa de Khamenei, daquela cidade. E ele fala azeri fluentemente. Ele, na verdade, é muito ligado à literatura, tanto persa quanto azeri. Ele também gosta de literatura europeia. Mas de qualquer forma, essa é outra história. Então ele é azeri. Marand, meu próprio sobrenome Marand, é uma cidade próxima a Tabriz, no Azerbaijão iraniano. Marand significa de Marand. O presidente é de Tabriz. Então, na República do Azerbaijão há menos falantes de azeri do que no Irã, bem menos. E muitos no Irã, é claro, não gostam do líder da República do Azerbaijão, nem do fato de ele estar colaborando com o regime israelense contra o Irã, e do Erdogan, que tem usado takfiris, você sabe, Wahhabis, ISIS, Al-Qaeda. Takfiris, Wahhabis, ISIS, Al-Qaeda, and for Iranians, ISIS and Al-Qaeda are... E para os iranianos, o ISIS e a Al-Qaeda são o pior que existe, porque são o tipo de pessoas que, se pudessem nos alcançar, nos matariam. Eles nos veem como não muçulmanos e matariam pessoas no Irã. Então eles veem, e claro, tivemos a guerra de 12 dias, e há uma forte crença no Irã, entre iranianos comuns, de que Aliyev ajudou o regime israelense. E você tem Zarif, que na televisão disse, vimos drones voando da República do Azerbaijão sobre o nosso espaço aéreo. Sabe, azeris iranianos que estavam do outro lado da fronteira disseram que viram isso. Azeris who were just across the border, they said they saw it. So there's a lot of hostility. Então há muita hostilidade, ou pelo menos muita insatisfação, para dizer o mínimo, em relação a Aliyev e à República do Azerbaijão no Irã. Então, por um lado, você tem isso. Por outro lado, os iranianos já disseram que se a soberania armênia for violada de qualquer forma, isso significará guerra. E eles disseram que se alguém impedir o acesso do Irã à Armênia e além, eles vão lutar. Eles disseram isso. Então, combinando esses dois fatores, temos os iranianos querem desenvolver um corredor. Eles estão dizendo, olha, nós precisamos de você, Sr. Aliyev. Podemos ter nosso próprio corredor. We can have our own. I think is one thing. The second. Isso, eu acho, é uma coisa. A segunda é claro que ao construir esse corredor, eles basicamente estão dizendo que se alguém bloquear nosso corredor, isso significa que está nos confrontando. Então acho que são duas coisas ao mesmo tempo. E também temos que lembrar que a relação entre Aliyev e a Rússia não é muito boa. Vimos os russos realizarem ataques contra os ativos dele na Ucrânia,
e as prisões de muitas pessoas ligadas ao submundo na Rússia, que são originalmente da República do Azerbaijão. Então acredito que o Irã está aproveitando essa oportunidade para aumentar a pressão. I think that Iran is using this opportunity to put extra pressure. And I've also heard, and I don't know if this is 100, I don't know if this E eu também ouvi, e não sei se isso é verdade, porque estive ocupado nos últimos dias, especialmente com essa viagem e tudo mais, mas ouvi que os iranianos fecharam o corredor entre os dois lados do Azerbaijão, que o corredor está no Irã agora. E ouvi, e posso estar errado, que o Irã, pelo menos por um período, bloqueou esse corredor. E eles disseram, bem, usem o seu próprio corredor. Isso é algo que, você sabe, os iranianos têm muita influência agora. E com os russos tão insatisfeitos, acho que os iranianos estão colocando muita pressão tanto sobre o Aliyev, mas também estão fortalecendo sua posição na Armênia. Pepe, como a Rússia vê o que está acontecendo lá e você acha que a Rússia está... De alguma forma, eles têm algum tipo de grande estratégia para o sul do Cáucaso. Aparentemente não. Isso é uma das coisas que eu gostaria de discutir em Vladivostok, daqui a menos de 2 semanas, na verdade. Não ouvimos nada específico de Moscou sobre o Zangezur, além das habituais gentilezas diplomáticas. É bom que a Armênia e Azerbaijão tenham paz, mas não é paz, especialmente quando os americanos interferem diretamente. Mas, por enquanto, os russos estão mantendo suas cartas muito próximas do peito e não estão dizendo nada. Tenho certeza de que há muitos movimentos subterrâneos, não há dúvida disso. Mas você só fica sabendo dessas coisas quando está na Rússia e conversando com russos na Rússia. Então, eu prefiro esperar 2 semanas e depois podemos voltar a esse assunto porque é absolutamente essencial. O que você pode ler em alguns canais militares russos, por exemplo, é que as pessoas estão furiosas. Mais um desastre russo, um desastre diplomático. Eu acho, Stuart, considerando a explicação que o Mohammad acabou de nos dar, que é uma explicação muito abrangente, estamos no começo de tudo isso. Este é um jogo realmente sofisticado, e temos jogadores demais. Irã, Armênia, Tubima, Israel, Estuantes. Temos 700 jogadores envolvidos, uma imensa aplicação. Na minha opinião, o Azerbaijão poderia simplesmente se tornar uma nova Geórgia ou Ucrânia, até certo ponto. Porque se eles seguirem pelo caminho que estão, como o professor Marandi mencionou, também não há nada de bom acontecendo entre o Azerbaijão e a Rússia. Você sabe a definição curta do Azerbaijão? É uma mistura de Tony Soprano com a máfia do petróleo. Tony Soprano seria a família Aliyev, e a máfia do petróleo é a BP. Esses dois controlam tudo no Azerbaijão. É sujo, é muito, muito sujo. E eles sequer vão envolvidos na Ucrânia. Claro, a SOCAR é a empresa estatal de petróleo deles. Eles têm terminais em Odessa. Isso é muito, muito sério. Alguém me disse ontem à noite, e não sei o quão preciso isso é, mas disseram que os russos e seus ataques causaram 300 milhões de dólares em danos. Uau, se isso for verdade é enorme. Esse dá o espectro completo de colaboração de... Muito obrigado. Acho que podemos encerrar por agora. É um grande prazer. Dennis Fordier Pespo foi o escaso domingo. E com mais tempo. E eu estou com os 2 brasileiros mais legais. Muito obrigado. Só 30 segundos. Estou muito curioso. Por favor, continue. Você discutiu algo específico com seus colegas sobre a OCS em Tianjin, no sentido de a OCS receber um impulso semelhante ao dos BRICS daqui para frente? Sim, na verdade,
acho que foi, ironicamente, um dos chineses que disse que o prestígio da OCS está crescendo e se tornando cada vez mais importante. E foi um colega indiano que reclamou que a OCS não tem a força necessária para se tornar mais eficaz. Então senti que o clima era de que a OCS, sabe, eles reclamavam que os líderes só conversam e não há impulso suficiente para levar a organização ao próximo nível. Push to take it to the next level, but it did seem to me from what Mas me pareceu, pelo que ouvi desses colegas, que eles realmente querem que a OCS suba de nível. E mesmo que haja limites para o quão longe a OCS pode ir, quero dizer, a própria estrutura dificulta que ela vá além de certo ponto. Eu mesmo mencionei isso. Eu disse, sabe, a União Europeia, um dos motivos pelos quais ela surgiu foi que depois da Segunda Guerra Mundial, os europeus estavam sempre se matando. Eles estavam sempre em guerra. É por instante ainda os países pequenos com todas essas línguas diferentes. That's why you have so many small countries with all these different languages. E no final das contas, o que levou à criação e à expansão da UEPL foi a necessidade de manter a paz na Europa, em parte, mas eles foram longe demais e esses países perderam sua soberania. Eles não controlavam mais suas próprias políticas econômicas, suas próprias decisões políticas, sabe? Eles perderam a soberania e Bruxelas se tornou o centro do poder, mesmo sendo composta por burocratas não eleitos. Então, de certa forma, eu estava dizendo hoje à noite, antes de vir para cá, que a OCS não deveria de fato ir longe demais. E eu não acho que possa, porque é um ambiente muito diferente. As circunstâncias são completamente diferentes. Mas até certo ponto, o simples fato de ter essa estrutura já é algo positivo. E quando a reunião acontecer, uma coisa que provavelmente vou twittar é, deixando de lado a imagem dos 7 anões, uma foto dos líderes da OCS sentados juntos à mesa. Exatamente. Então, eu realmente acho, pelo que entendo, que há um forte incentivo para levar a OCS a um nível mais alto. Mas, novamente, isso vai ser muito difícil porque a Índia tem uma agenda, a China tem outra, os russos têm a própria agenda e os iranianos também. Mas acho que outro ponto discutido hoje foi que a OCS também deve ir além da segurança, exatamente, e tratar de questões econômicas. E um dos motivos de o encontro estar sendo realizado aqui em Tianjin é porque, como você sabe, há um porto muito importante aqui, e foi lá que a discussão aconteceu, para ressaltar a importância econômica da reunião da OCS. Em outras palavras, estar em Tianjin foi simbólico da existência de conectividade econômica, além da segurança. O Pezeshkian vai, Mohammed? Desculpe, o Pezeshkian vai para Tianjin? Sim, ele não só está planejando estar aqui, como também vai ficar para o desfile. Excelente. Então vamos tê-los na mesma mesa, Mohammed e Nima. Isso é muito, muito importante. Putin, Xi, Pezeshkian e Modi. Isso é enorme. Talvez este seja o ano da ESCO, assim como o ano passado foi o ano em que os BRICS decolaram. Talvez este possa ser o ano da ESCO. Muito obrigado, professor Marandi e Pepe. Foi um grande prazer, vocês são incríveis. Foi ótimo conversar com vocês dois. Cheers. Brace, tchau.